Fala pessoal, ligado aqui no YouTube do 12 Esportes. Tá começando mais um Pod Coxa, a 7ª edição. Eu sou Fernando Rudnick, tenho Murilo Basso, Leandro Requena e Glauco Gasparim. Depois de quase 2 semanas aí sem programa, eu tô estreando, a gente não tem o André Pugliese. Nesse programa, vocês estão muito desanimados, pessoal. O que aconteceu? Aconteceu um fenômeno chamado Coritiba. Então, infelizmente, voltamos àquela má normalidade. Na verdade, a gente tá voltamos à fase ruim, né? Como eu diria. Aliás, voltamos de onde não saímos ainda. Voltamos ao normal. Voltamos ao padrão. Voltamos Mas de onde quem não sabe saímos. agora, a gente tá num estúdio novo, a gente tá no Cristal Podcast, nosso parceiro aqui no 12 Esportes. Isso. Quem sabe dar um ânimo novo para que volte aquela sequência aí de vitórias. Cara, a gente tem muita coisa para falar nesse programa. Eu queria começar falando de um assunto aí que, né, eu acho que os torcedores do Coxa ainda estão... Vocês conseguiram esquecer do Aleph Manga, não? Ah, meu Deus. Vocês conseguiram esquecer? Ah, meu Deus do Requena, céu. conseguiu esquecer dele ou não? Cara, na verdade, assim, eu já superei. Não é que eu esqueci, eu já superei. Mas o faz Alex Manga. falta? Faz falta. Bela cara. definição, bela definição. Porque faz falta pelo seguinte, porque a diretoria não contratou um substituto para ele. Essa que é a verdade. A janela da CBF fechou, não trouxeram ninguém. Já sabendo que ele seria punido, que ia acontecer tudo isso que aconteceu. Aí ainda existe a possibilidade de contratar jogador que está livre no mercado, e que sem contrato, também não contrataram ninguém. Estão esperando a novela lá do árabe lá terminar. Então, Do Slimani. Slimani. Esse é o grande problema. Então, o que eu posso dizer? Ele está fazendo falta, a gente está sentindo isso dentro de campo, só que eu já superei. Tipo, ele não vai voltar e se ele voltar vai estar suspenso só daqui para um ano. Então, não adianta ficar pensando, e o Aleph. O grande problema é a diretoria não tem contrato substituto. E tem tempo e tem prazo para contratar ainda. Tem jogador livre no mercado. Tem jogador livre no mercado, pode entrar. era só contratar. E não é uma situação inédita, não é uma situação que pegou a diretoria de surpresa. Não, isso a já gente era tá falando previsto. de algo que já era previsto. Há mais de 2 meses essa Sim, essa já novela estava aí. bem antes de abrir a janela, já estava todo mundo ciente que não escaparia ileso. Essa responsabilidade aí é a direção de futebol. Arthur Moraes. Arthur Moraes. O pessoal ainda pega muito tá reclamando que a gente tá pegando muito no pé do Arthur Moraes e pouco do Amodeu, que é o CEO, assim. Aham. Só que no modelo de gestão que a SAF apresentou ali, o cara que tem carta branca Para pra contratar é o Arthur. montar time e tudo, é o Arthur. O Amodeu, logicamente, como o chefão, assim, ele participa. Acho que ele que assina o cheque, só que tem um cara responsável. Vamos fazer um parâmetro. Era como o Pastana era. Lembra o Pastana na época do Samir? Passando era... o Arthur, Sim, pra mim, mandava e ele desmandava. O Arthur é o cara, é o Pastana, fazendo uma Pastana era o comparação. cheque em branco, né? Era o Ele cheque em assinava branco ali. e fazer É o que o Arthur queria. tem. Ele faz o que... Ele é o homem do futebol, cara. Por isso que a gente tem que cobrar tem ele. que cobrar. O Arthur, pra mim, ele é um pastano com passaporte europeu. Sempre não fez porcaria nenhuma até agora, né? Não. Se a gente voltar no tempo e analisar retroativamente, sim, é patética a atuação desde o começo, né? Vamos voltar naquela entrevista com o Zago, enfim, falando do Zago de novo, né? Mas, pelo amor de Deus, é cheio de assombração. A gente não consegue esquecer as ex. Ali, mas enfim, ali a postura É o dele... Manga, é Zago. Tem um Manga, amigo meu, Zago. tem um amigo meu, inclusive eu vou mandar um abraço pra ele aqui, o Leonardo, que ele chama isso de roda de hamster do Curitiba. É, exatamente correndo, isso. correndo, É correndo, não sai sempre, do lugar. Boa definição. sempre no mesmo Boa lugar. definição. Assim, Roda de hamster. ali ele já teve uma atuação, uma postura patética naquela situação, né? Enfim, desenrolou completamente patética. Não, A contratação errada. A O cara não postura fez dele porcaria já nenhuma. foi patética e segurar o Zago tanto tempo, né? Sim, eu já Não, ia chegar naquela nesse ponto. Nessa situação específica, eles não deveriam ter sido contratados. E depois daquela atuação patética dos dois, que um vinha e Os dois colaborou deveriam, com os o dois outro, deveriam ter os sido dois mandados deveriam embora ter ali depois. sumariamente demitidos, até arrumar um motivo ali para arrumar uma justa causa. E só acrescentando, o Requena colocou bem a situação. O Arthur, ele é o chefe, o diretor de futebol. E além de tudo, não sei qual foi a ideia ali do pessoal da SAF, o diretor de futebol, o Arthur Moraes, foi contratado antes do CEO do clube, da Amodeu. Então a gente poderia falar assim, não, vamos cobrar do CEO, que ele é o que manda em tudo, O cara chegou e já tava pela ali, né? hierarquia, né? Mas como não foi ele que trouxe, então qual que é talvez a responsabilidade dele seja mais agora de ver que não tá dando certo. E não E cobrar. daí tem que cobrar ou até
chegar numa medida ali que a gente... Mais radical. E é uma contratação assim, a do Arthur, né? Sem nenhum sentido. Qual é o currículo desse Eu meliante? não consigo entender essa contratação. do Arthur. O currículo dele é que segunda divisão de Terceira Portugal. divisão de Terceira Portugal. divisão de E não conseguiu Portugal. fazer o time subir pra segunda. Não Com subiu. o maior é. orçamento. Assim. E esse é o detalhe fundamental. Ele tinha o maior orçamento, era uma SAF Formada. recém-formada. Aí chegaram e Dono dos falaram, brasileiros, meu amigo, inclusive, né? você tem uma missão aqui, que é sair da terceira divisão de Portugal E ir pra e ir pra segunda. Ele não conseguiu êxito. Aí isso contrata um fala cara por pra si. ser diretor de futebol. O cargo não é esse, né? É outro cargo lá que eles têm Expõe na o nome diretor qualquer. de né? head esportivo, Head não é? esportivo. Head esportivo. Mas ele é diretor de futebol. De um clube que tá na Série A do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é uma das 5 maiores ligas do mundo lá, aquelas da Europa, mas a gente é primeiro escalão, cara. Sim. Sabe? E é um dos campeonatos mais disputados do mundo. São poucos os campeonatos no mundo que tem tantos clubes com chance de título, com chance de vaga na principal competição do continente. Tipo, na Inglaterra lá, começa o campeonato, tem o Big Six, só entra um de fora a cada 5 anos. Aqui não, aqui ninguém sabe quem vão ser os 6 que vão para Libertadores, que aqui tem a pré-Libertadores também, né? Sim. Aqui ninguém sabe quem são os Não. que vão. Sabe? Então é um campeonato muito disputado. Daí coloca um cara que tinha a experiência dele era Série C de Portugal, uma experiência ruim, para ser o diretor de futebol no clube. Eu não consigo entender. Tá, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que veio à minha cabeça agora e não sei se tem nexo ou não. Você acha, Glauco, que a situação na tabela ela influencia no quanto eles estão gastando? Eu cheguei a imaginar isso quando o Coritiba estava numa situação que a gente jogava irreversível, que se a gente for puxar ali na época do... Quando tava de com novo, a gente 5 vai falar pontos ali, na ele tabela tava ali. com 5 pontos e 8, 10 pontos de diferença ali para sair da área de rebaixamento. Então, naquela situação, eu imaginava, não, talvez eles vejam ali que não adianta investir, que a Já vaca era. já foi pro brejo, e talvez eles poupem esforços para uma continuidade. Mas, logo na sequência ali, o nosso bom Thiago Kozlowski assumiu, conseguiu uma sequência ali de bons resultados, e a gente chegou a ficar 1 ou 2 pontos de sair da zona de rebaixamento. Um ponto. Então, a gente Agora, viu que 4, né? existia possibilidade. Aí a gente tem que puxar também os concorrentes. Eu vejo muitas justificativas assim. Não, é muito difícil você contratar quando o time está numa situação complicada ali, está entre os últimos. É lógico que é bem mais fácil você contratar quando você está na liderança. Ou brigando ou por uma brigando vaga na ali. Libertadores. É tá? óbvio. É óbvio que Mas aí vai não da tem comparação. competência do profissional pra Exatamente. contratar, pra Mas você aí convencer. você pega o Vasco. O Vasco a gente não pode usar como exemplo de competência. A gente não pode usar o Vasco. Sim. E você olha a janela que eles fizeram agora e Paiê. compara com a do Coxa. Agora, né, o último É o contratado. artilheiro do campeonato argentino. O cara que já chegou em 2 jogos, já fez 2 gols, garantiu 4 pontos pro Vasco. Eu não sei se o cara é craque, se vai continuar rendendo. se vai Fazedor de salvar. gol, cara. Mas- Fazedor de gol. Algo que o Curitiba não ele tem. foi né? artilheiro. Ele meteu acho que uns 50 gols nos últimos 2 anos na Argentina. Que a E gente tinha um sabe monte que de tem um gente nível tentando bom. contratar. Quer dizer, o Vasco, tudo bem, gastou dinheiro. Só que não é só o dinheiro. Tem que ter competência, o mínimo de competência. uma Aí competência. o Vasco foi lá e trouxe o Paiê, que é um jogador que a gente sabe que é um jogador de. Vai de uma gastar aqui no classe futebol bem maior. brasileiro. Ele vai, não vai ser igual o Lucas, porque o Lucas Tem É mais mais novo, novo, né? tem é mais 30 novo, anos. é atleta. O Lucas não bebe. O Lucas não é fuma. rápido. Já o Paiê a gente conhece. O Paiê já é dos meus. Gosta de uma vida boêmia. Gosta. Mas joga, né? Mas é o joga seguinte, bola, cara. Faz gol de É um falta. É um com jogador poucos. que vai fazer a diferença a favor do Vasco, cara. Sim, não, assim, a gente vê que o Vasco estava atrás do Curitiba, numa situação até pior. Uma Agora já tem pressão chance de de terminar na frente, Não, uma né? pressão de torcida, a torcida tentando invadir, tentando bater no jogador, tentando bater nos dirigentes. Teve. A SAF deles é uma empresa gringa, né? 777 Partners. Eu não lembro de onde é que é a dos sede. Estados Unidos. Dos Estados Unidos, exatamente. A torcida do Vasco foi fazer protesto nos Estados Unidos. É. Tava num clima. Em Miami, né? Eles foram, eu vi tava num essas clima imagens. terrível. E E eles os caras trouxeram. Pode ser que no futebol a gente sabe como é que funciona, pode ser que todos esses esforços que eles trouxeram não resultem em nada. Aham. Mas, pelo menos, houve a tentativa. No Curitiba a gente não vê isso. Eu acho que. Eu não sei quem que foi, que o Curitiba tem as páginas e sites de torcida, eu acho que foi o Rede Coxa, que pegou e falou que o Arthur. Um desses sites ou páginas falou que o Arthur não tem uma network formada aqui no Brasil de negócios com jogadores. Cara, ele não tem nenhuma. Deu pra ver que ele não tem nenhuma. Porque os jogadores que estão vindo aqui,
é o perfil que já estava vindo antes da SAF, né? Aquele mesmo Sim, perfil só de mudou jogador. ali. Antigamente a gente pegava bastante jogador do interior de São Paulo. É, exatamente. E agora a gente tá pegando o jogador com passagem no futebol português. Exatamente. Resumindo, Sabe, tipo, parece que não mudou absolutamente nada ali, ó. mas o perfil nível de ali é contratação. parecido, né? Essa nível é desculpa dele, e a desculpa dele, eu até concordo em certo ponto que é difícil. É óbvio que é mais difícil você contratar para um time que tá numa situação. Mas o América de Minas está contratando, cara. Eu ia chegar nesse O ponto. Santos, Todo o Santos tá mas falido. tá difícil pra todo mundo, tá todo mundo contratando. É só a gente que não quer Sabe quem que não comemorar a contratou? finança, sabe? Sabe quem que não Então, contratou? O Palmeiras. Porque o Abel não quis. Não, o Abel só quer um cara que seja extra classe e que seja titular, pra... né? Ou você contrata um melhor do que os 11 titulares, eu não quero. Foi mais ou menos isso que ele falou. E olha a situação do Palmeiras, né? É. A gente sabe que não é um caso de emergência. E o Bragantino contratou um jogador, um piá lá que era do Flamengo, mas o Bragantino a gente sabe também que ele tem um time, um elenco formado, ele também não contrata por E contratar. tá não tem bem no desespero. campeonato, Então né? são times que você não tem como comparar, eles também não contrataram, o Coxa também não tá tão mal assim, porque contratou meia dúzia lá. Não é. E é algo que a gente falou nos programas anteriores, que beleza, as contratações melhoraram o time. Mas é porque o time era muito ruim. Uhum. Melhoraram o elenco, né? A gente falou. Melhorou o elenco de certa forma. Então elas são melhores. A gente melhorou em relação ao que estava antes e melhorou também porque muita gente saiu. Principalmente. O fato de sair aquele Eu meliante acho não que, entrar em algum esse momento. é o ponto, Murilo. sabe? Você tocou no ponto-chave. Todo ano a gente fica mais feliz com as saídas do que com as Entradas, sabe? Eu vi hoje no Globo Esporte, passou a escalação do primeiro jogo contra o Flamengo. Que metade foi Meu mandado embora, Deus cara. do Metade céu, foi mandado cara. embora, cara. Não é que Foi o assim, único jogo do Antônio Oliveira Isso. dirigindo o Curitiba na No Série A. Brasileirão. a metade do time Deixa- foi mandado embora. Deixa não eu é que pegar esse metade gancho. mudou. Deixa eu pegar esse gancho. Assim, a hora que o Antônio Oliveira foi mandado embora, eu concordei. Acho que a torcida inteira do Curitiba, acho que ele tinha que ter saído antes daquele período que o Curitiba ficou sem jogar, depois da eliminação do Paranaense, entre a Copa do Brasil ali, depois da eliminação da Copa do Brasil. Ele tinha que ter saído lá. Ele classificou contra o Criciúma, só que classificou na Sim, Bacia pênaltis. das Almas. Pênaltis. Num gol no último... Nos pênaltis. Nos pênaltis e Nos já pênaltis. era... Assim, Sim, concordo com tudo isso, mas qual que é o sentimento que vocês têm vendo ele com um elenco que eu não acho que é melhor que o do Curitiba, fazendo uma campanha que ele tá fazendo com o Cara, Cuiabá? por mim é uma conjuntura de tempo e sorte ali. Eu continuo achando ele um péssimo técnico. Enfim, ele tá fazendo um bom trabalho ali pontualmente no Cuiabá, porque ele já fez outra vez. É que ele conhecia já uma parte do elenco. Acho que tá a se maior dando parte, bem ali. o Davidson gosta dele. A maior parte do elenco ele conhecia, ele já tinha. O pessoal já estava acostumado com a forma que ele joga. Então, tipo, ele criou um ambiente favorável para ele lá no ano passado. Veio pro Curitiba, foi um fracasso absoluto. Lá, é importante ressaltar, ele não tem 1/3 da pressão que ele tem aqui. Terço não tem 10% Sim, da pressão. então- Porque, vamos ser bem sinceros, todo mundo que torce lá, que vai nos jogos do Cuiabá, ou torce pro Palmeiras, ou torce É pro Corinthians. simpatizante. E O tá- famoso simpatizante. Grêmio, Inter, E né? Grêmio, Forte Inter, E lá. sabe? gosta do Flamengo, Cuiabá. Vou E nos gosta do jogos. Cuiabá. Então, Sabe? Então, ele não tem 10% da pressão que tem aqui, já conhecia uma parte do elenco e tem um ambiente favorável. e por isso que ele tá continua bem. sendo um técnico medíocre que tá dando E a hora que ele certo sair de lá, ele E vai ele- afundar de novo. e Assim ele como ele afundou no saiu- Atlético, afundou no Coxa. E vai acho que ser assim. ele saiu de lá também em alta, né? Deixou o Sim. clube na primeira divisão, escolheu vir pro Curitiba, né? Que foi aí. O pessoal da SAF diz que não tem influência, né? Dizem que tem. o Diz que diz que tem, não diz diz, que não é. tem e tal. Não, Eu- na verdade, eu o acho Antônio que tem, tem, né? eu O também Antônio acho que tem. O Antônio já tem, né? A influência da SAF. Eu acho que né? tem. O Guto Oliveira, quando saiu, comenta sobre isso, que ele tinha um contrato para ficar mais um ano. Lógico, não foi uma campanha perfeita. O Guto Oliveira, a gente foi grato por ele ter livrado o time do rebaixamento, mas com vários asteriscos ali, né? Sim. Porque a gente teve uma vitória fora de casa. Vamos lógico, falar a né, verdade. pra valer. Quem salvou o Curitiba no passado foi a torcida, arquibancada. Foi a torcida, Foi a porque torcida. a única vitória que a gente teve fora, a gente Quando tem que a lembrar, foi torcida- quando a torcida foi. É, isso A é torcida verdade. teve que quebrar todas as barreiras lá que tinha protesto no meio do caminho. É verdade. Foi levando tudo no peito e É verdade. chegou lá e levou junto no grito. Então, é lógico, a gente sabia que ele não é só pela SAF ele ter uma influência, tinha uma justificativa para ele não ficar. Hoje é fácil a gente falar, não, tinha que ter mantido. Mas era uma tentativa válida, né? Até pelo trabalho que ele tinha feito no Cuiabá. Eu acho que se você for fazer uma enquete, a torcida do Coxa, 99% vai odiar ele. Uhum. Porque E tem é aquela um- primeira impressão, sabe? Que a gente tinha uma esperança de que tinha dado um upgrade no elenco. No início de 2023. Tinha uma impressão. Tinha uma sensação na torcida que ia mudar. É que a torcida ainda não tinha visto o a Pinho em torcida- campo, né? Não, a Aí torcida- depois- Só via os Os highlights, deve ser bom, né? Os highlights eram do muito Pinho deve ser bom. bons. Era excelente. Aliás, não tá programado pra hoje, mas no próximo programa vamos fazer uma análise retroativa dos highlights do Rodrigo Pinho.
Sensacional. Boa, Então a gente tinha todo aquele clima, não, esse ano a gente vai brigar pelo meio da tabela, pelo menos. Lógico, ninguém imaginava, vai ser campeão. Mas tinha uma sensação Sim. melhor, tinha um clima. Aí chega com 3, 4 meses e o trabalho não andou. A gente tem que lembrar que não andou no Curitiba. Não. Então, ficou aquela sensação de que ele era o responsável. E sabe que eu acho Depois que a gente pega ficou também, sabendo Glauco? que não era só ele, que o elenco foi mal montado, enfim. Eu acho que o perfil dele, de comportamento, também pega nisso, porque ele é um pega, cara Então, que... completamente Ele é fora da irônico, casinha, ele dá arrogante. aquelas Esse entrevistas... talvez tenha sido o ponto definitivo ali pra ele ter uma aversão da torcida. Sim. Porque além de não ter resultado, quando ele ia pra coletiva com aquele... Zoava, né? A gente Com aquela sabe... ironia, né? ironia. Sarcasmo. A gente sabe que é um pouco cultural. Que se você for pegar os técnicos portugueses... Todos eles são assim, né? Não digo todos que a gente Mas, vai tipo, não generalizar, são mas a normais que nem maioria. os daqui, Você né? pega ali, eles têm eles têm uma visão, é uma Acho visão que é diferente. também até um pouco cultural, É, assim, do exatamente. português, de responder muito... Como tem ao o pé da brasileiro letra. responde de outro jeito, Sim. o argentino enxerga de outro jeito. Então, eu não critico essa parte, mas pro torcedor pega mal. Pega muito mal. Porque você vê que o time não tá jogando e ele tinha ali uma empáfia. Parecia que ele tinha tudo sob controle, que era questão de tempo. Então, eu não pega lembro muito mal. exatamente, mas eu não vou lembrar, obviamente, faz muito tempo. Tem uma sequência, umas 3 vitórias no Paranaense, assim, com tá tudo na mão, assim, 1-0 contra o Azures, sabe? Com um jogador a mais. então. E ele ganhando os 40 minutos do segundo tempo, sabe? E ele já chegava tá com no aquela senhor- empáfia, sabe? Não, o senhor time da está situação. 3 jogos sem tomar gol. Velho, Nossa, Então, é esse tipo de treinador. Mas o trabalho dele no Cuiabá, a gente, lógico, não tem o que... Não tem nenhum senão pra colocar lá. Eu tenho um seja senão. O feliz. trabalho dele no Cuiabá é bom, mas ele não ganhou do Curitiba. Ou seja, Cuiabá. tem uma mancha, porque aquele Curitiba perdia de todo mundo. Sim, A gente tem exatamente. que lembrar que aquele Curitiba era um Perdeu saco de todo mundo. pancada. Ó, eu vou ver aqui, ó. A estreia dele foi 1-0 contra o Arucó. Depois teve 1-0 contra o Rio Branco. Ganhou de 1-0 do Maringá. Olha, 3 sequências. Ele teve um empate, ganhou do Cianorte 3-1, teve um empate com o Atlético 1-1, 0-0 com o São Joséense, ganhou do Londrina 1-0, empatou com o Cascavel 0-0, ganhou do Humaitá, daí começou a sequência. E esse jogo contra o Ruim. Londrina 1-0 foi o último gol do Do ídolo do Murilo, Do Rodrigo ídolo. Meu Pinho. Deus do céu. Faz não- mais de 2 meses. Tá, e se a gente olhar em campo aí, o Curitiba vem com 3 derrotas seguidas, perdeu em casa aquele jogo do Bragantino, que começou a mostrar aí uma queda de desempenho de novo. O que dá para tirar desses jogos? Depois teve o jogo Corinthians, né? Que começou bem de novo, fez 1-0. Depois a gente fala desse tema acho aí das que viradas. Mas dá para tirar alguma coisa e o jogo agora é contra o Flamengo, né? O ponto fora da curva aí foi o jogo contra o Bragantino que não poderia ter perdido. Até passou um vídeo, né, que o Thiago Kozlowski estava falando com os sócios que foram visitar o CT. Sim, a Isso. ação com os pais. A ação com os pais, ele Véspera falando do isso Dia dos Pais. para os pais que foram lá no CT, falando isso. Ele falou assim, cara, eu cheguei em casa, não pode perder esse jogo, não poderia perder aquele jogo. Esse foi o ponto fora da curva. Foi um jogo horroroso que nós perdemos dentro do Couto Pereira com 35 mil pessoas. Isso é inaceitável. O Corinthians lá eu já achava que a gente ia ser roubado, porque tradicionalmente nós somos operados lá em Itaquera. Só que parece Você falou que ia ter pênalti, eu né? falei, só que nem precisou. O Curitiba, eu acho que O comeram time entregou o resultado. comeram uma feijoada no intervalo ali e não voltaram a jogar bola para o segundo tempo. Primeiro fez um primeiro tempo de Série A e um segundo tempo de Série B. C. Não, de Série B brigando para cair para C, né? Que eu nunca vi o time cair tanto de rendimento no Sim. primeiro para o segundo turno. Sim. Então tem que descobrir o que aconteceu ali, porque o mesmo time que joga tão bem no primeiro tempo não pode jogar como jogou no segundo tempo. Não sei. É alguma problema, coisa maluca. problema mental, problema físico? O que Tipo, é? a gente sabe que o time tem deficiência, a gente sabe que o time não é bom, a gente sabe que nós vamos sofrer até o último minuto para poder escapar da Série B. Estávamos falando isso, inclusive, na sequência de vitórias. Só que não pode jogar bem, tão bem no primeiro tempo e tão mal no segundo Não tempo. pode, não pode Essa oscilar queda de tanto rendimento. dentro da mesma partida. De um jogo pro outro, que nem eu te falei. Tipo, Acontece, o que né? a gente perdeu antes do Botafogo. Bragantino? A gente perdeu o Botafogo, Começou ganhando. que teve aquele monte de Ah, problemas não, de começou Começou arbitragem. perdendo, bem. mas empatou, né? Foi bem. E teve virou e... Teve aí aquele problema de arbitragem É. e tudo mais lá tal. Mas era o líder do campeonato. Daí volta pra Curitiba, não joga nada. Perde o jogo numa bobeira. O Daí vai Bragantino, jogar ele é o 6º colocado ali, obviamente ele tá bem melhor que o Curitiba, mas era um jogo completamente Eles estavam vencível, digamos poupando assim. jogador. Sim, exatamente, esse é o É. ponto. Apesar de ele estar Sim. bem, eles estavam dividindo atenções que eles estavam no meio das quartas de final da Sul-Americana. e estavam poupando esforço, tinham vendido o principal O zagueiro na também. semana, O não Natan, jogou né? no coxa. Então tava um ambiente favorável. ali Não, pro tinha Curitiba. torcida, tinha, enfim, era um jogo ali completamente factível vencer, mesmo sendo o 6º e teoricamente sendo um time muito
melhor que o Coritiba, né? É que são Só que- jogos que mudam o curso Sim. de uma campanha. E né? aí que eu ia Exatamente. dizer, ali se tivesse ganhado e perdido pro Corinthians é outra situação. Mas voltando recortando pro jogo do Bragantino, foi uma atuação assim patética. O Coritiba também não fez porcaria nenhuma naquele jogo, né? Não deu um chute perigoso. É, sim, daí teve reclamações depois ali, eu não achei nenhum dos lances pênalti. Não Enfim, foram ali pênalti. não teve influência de arbitragem, o Thiago mexeu mal no time, foi tudo horrível, errado. deu tudo errado, sabe? Aquele dia que dá tudo errado. Foi péssimo, assim, péssimo mesmo, não tem nenhuma explicação. Contra o Corinthians, O Corinthians Inexplicável, eu sabe? até entendo que eu acho que a presença do Thiago, aliás, não a presença, a ausência do Thiago e também do Nascimento prejudicou o Coritiba. Porque os dois estavam suspensos, estavam um auxiliar lá, que eu não lembro o nome dele agora. O William Alves. Isso. Williams Alves. Né? mas mesmo assim é injustificável o que aconteceu Não, no eu sei, segundo tipo, tempo, né? Não tem- Querendo ou não, serve assim como, não desculpa, mas tipo, o Thiago não tava lá. Mas, cara, é inaceitável um time ter uma queda de rendimento tão grande. Parece que não eram os mesmos jogadores, né? Tipo, a vontade caiu. O Fernando ali citou se a dúvida era a parte física, a parte mental, talvez seja um misto dos dois. É que o mas, mental vem de muito tempo, né? Exatamente. O Coritiba, na recuperação que ele teve, foi uma recuperação também que a gente ainda elogiava bastante, que o Kozlowski tinha conseguido. Mas tem um Trazer quê de mental, só sorte em que- alguns jogos aí também, que a gente ganha do Goiás 2-1, abre 2-0, né? Sim. E daí toma Depois o segundo, segura mas no é um jeito, Deus né? nos acuda no É, fim ali, porque- que se a bola entra Porque no apesar reverso, de sabe? ter revertido, perou no mútil. Sim. Mas a gente tá vivendo uma fase assim de alguns times. Começou com o Curitiba de ganhar alguns jogos, recuperar. O Goiás agora tá nessa Sim. fase que recupera. Tem que voltar a ganhar o primeiro jogo de novo, né? É isso aí, para tentar começar a pensar em E se sair você for ver bem a tabela, nossa, é muito complicada. Porque o começo do Curitiba no Campeonato Brasileiro foi uma tragédia, você lembra? A gente perdeu pro Flamengo, a gente perdeu pro Fortaleza, a gente perdeu pro Bahia, e qual que era o outro? Quarto? São Paulo, acho que empatou, né? Foi aí que a gente pontuou, né? Sim. Vamos ver aqui. São Paulo reserva no Couto. São É. Paulo também poupando. Começou jogador ganhando pra- também, sabe? Começou ganhando também, daí tomou um gol no segundo tempo, né? Isso. Flamengo, Fortaleza, daí teve o Sport pela Copa do Brasil. Daí Bahia. São Paulo, Bahia, Vasco empatou. Saiu ganhando Então você também. veja. Né? Então agora a gente vai pegar Depois essa o mesma Atlético. sequência, só que Mano invertido. mando invertido. Então vai pegar o Flamengo agora já recuperado, que a gente tava todo mundo. Foi até bom pra te falar bem a verdade, viu? Que eu tava com medo do Curitiba. Bom, o Curitiba vai ressuscitar, o Flamengo tá brigado. Não tem mais esse Vai fator. vai perder a Libertadores, vai ser eliminado na Copa do Brasil, vai vir É. aqui no Couto Pereira pra nós ressuscitar eles, né? Então, pelo menos isso acabou. Daí depois a gente pega o Bahia. Não, o Fortaleza lá, né? Sim. Fortaleza Pedreira. lá. Fortaleza lá é pedreira, depois pega o Bahia em casa. Cara, qualquer jogador qualquer time que você falar vai ser pedreiro pra esse Vai. time, assim. Então, O problema do Curitiba são só os outros 19 times do campeonato. Ano passado, o Coxa ganhou do Flamengo, mas era um contexto totalmente diferente, né? O time Sim. ganhando para sair do rebaixamento. Não sei se Flamengo era a penúltima poupando. rodada. Penúltima. ou Flamengo última rodada. foi o jogo que manteve. Foi, né? foi o jogo que decretou a permanência do A Curitiba, mas permanência. o Flamengo veio com o time completamente reserva. Sim. O Flamengo tinha a decisão da Libertadores, né? Ah, é verdade. E vieram com o time completamente reserva. E Uma mesmo rodada assim a antes, gente, né? a Uma gente, rodada antes do final Isso. do campeonato, né? e a gente Acho que suou penúltima. sangue. penúltima, A gente foi suou penúltima. sangue pra ganhar aquele jogo. A gente arrumou um pênalti. Ganhamos com um gol de Mas é que o pênalti. time reserva do estádio- Flamengo é melhor que o nosso, né? cara? Só que o time do reserva. Você pega o Flamengo tem 3 times. O time Então- reserva do Flamengo é melhor que o nosso, esse que é o Sim. problema. E agora domingo eles vêm já mais mansos. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu prefiro pegar o Flamengo do jeito que eles estão vindo agora do que o Flamengo numa crise, cara. Porque se vem na crise, a gente tomava uma paulada aqui. A gente ressuscitava ele. E o Curitiba morre ressuscita morto desse campeonato, né? Sabe? Então eu acho que pelo menos. Com relação a essa parte de superstição, com certeza. E não sei se vocês estão acompanhando, com certeza, uma boa parte da torcida assiste outros jogos, outros campeonatos. Sim. O Flamengo passou de fase, né? Tá na final da Copa do Brasil, mas não jogou bem ontem. Não jogou nada Pelo bem. contrário. Tomou um sufoco O do nosso, Grêmio. o nosso amigo VAR ajudou. Ajudou. Era pra dar empate o jogo. Um jogo foi até. O Grêmio jogou melhor, né? Se a gente mas, for digamos assim, se fosse assim, o normal ali, 0x0, o Flamengo Sim. ia classificar. Porém, a gente vê que se o Coritiba conseguir de novo uma partida como ele fez contra o Fluminense, Mas Deu o que tudo o certo? Grêmio fez ontem? Ele marcou em cima do Flamengo, dificultou a saída de bola. O Curitiba pode fazer isso? foi o que aconteceu contra o Fluminense. Porém, no segundo tempo, a gente também cansou, porque o Cansou. Coritiba, além dessa parte mental, você já citou ali, Nós temos tem a parte, físico, o né? problema físico É. que os jogadores não. Ó, o nosso melhor jogador, tecnicamente, todo mundo concorda que é o Marcelino Moreno, e todo mundo sabe que deu 60 minutos Sim. de jogo, Acabou o gás. mas isso não é nem culpa dele também, né? Porque Ele o tem que coitado correr fica meio que sozinho sozinho. ali, ele tem que mas correr sozinho ali na ponta. evidencia que a gente tem uma certa deficiência e daí não tem reposição. Não.
Se tiver que sair o Robson, por exemplo, que não é, a gente sabe que Robson, não é cara, o, de não é o novo, suprassumo do É jogador. assustador isso, eu me peguei Quando pensando. ele sai, a gente não tem quem colocar. Não, a eu gente peguei, simplesmente fiquei fica- pensando nisso enquanto tava vindo pra gravação ali. O Robson, quando contratou no começo do ano, a gente tava meio, beleza, o Robson, né? A gente já conhece. Pra Agora ele é compor o imprescindível. elenco, cara, a gente não pode abrir mão do Robson, velho. Mas tem uma coisa que é curiosa nessa história do Robson, porque ele saiu e não renovou quando essa diretoria, né, que agora não é mais SAF, Assumiu, anterior da exatamente. SAF assumiu. Eles não quiseram renovar com ele foi pro Fortaleza e depois ele retorna como uma grande Com status de esperança. contratação. Sim. Não, e eles chegou, lógico, Mas isso a é gente não sintomático. imagina. É sintomático, porque ele saiu sem proposta de renovação. Lógico, o Curitiba a diretoria tinha assumido, mas Sim. o Curitiba tinha tido a despromoção. E o Fortaleza estava numa ascendente. Sim. Então, lógico, a gente não ia conseguir equiparar salários, mas era um caso assim que não foi procurado para renovar. Sim. Foi um caso assim, não. Né? Deu o ciclo dele aqui. E 2 anos depois, já o Robson numa fase descendente, no último ano no Fortaleza ele não foi utilizado praticamente. E o Coritiba contrata ele assim, não chegou com status de titular absoluto, mas chegou com um investimento relativamente importante. O Coritiba Sim. investiu 2 milhões numa época que, se a gente for puxar até o ano passado, a gente não pagava 2 milhões em ninguém. Sim, A gente ninguém. pagou 2 milhões de reais no Manga, que já vinha sendo destaque no time. Tá, Não, a é situação triste. A situação é tá triste fácil. A gente citou ali a questão das viradas, que é o Curitiba, até o Murilo colocou na pauta, o time da virada. A contra, né? A gente É. toma a virada, né? O Porque time da virada. da virada, o Tem uma Coritiba é o matéria- time do amor. Para os outros, né? Tem uma matéria lá no 2, são 13 pontos que o Curitiba deixou de ganhar nesses jogos que sai na frente, depois toma empate ou toma a virada. Acho que a gente já resumiu, né, por que isso acontece, mas acho que a situação só vai voltar a mudar quando conseguir fazer o primeiro e manter, nem que seja no primeiro jogo, como foi contra o Goiás, que vocês citaram, né, que se segurou, mas precisa ganhar esse primeiro jogo de volta, né, cara? Tem que virar a chave, né? Assim como a gente virou a chave na última vez, nesse jogo contra o Goiás, na outra fase ali que a gente tava, a gente girou a chave, agora Sim. tem que girar de novo. Porque vem 3 derrotas seguidas, jogo dentro do Couto Pereira, tem que pontuar. Sabe? Eu acho que tá faltando um pouco isso pro time do Curitiba. Pouco não, bastante. Você não tem que... Ponto tá faltando Tem bastante. que cara. pontuar, cara. Um jogo contra o Bragantino, você não pode perder dentro do Couto Pereira. Empata. Na pior das hipóteses. Sim. Um jogo horroroso, você tem que tentar empatar o jogo. Você não pode perder o jogo. Às vezes até você não avança tanto na tabela, mas você não dá aquela queda mental que a gente vem falando. Exatamente. Tem isso. outra Dá aquela coisa, bala. que é a pontuação do confronto direto, né? O que os times que estão no confronto direto com o Curitiba vão fazer contra aquele time? O que vai fazer contra o Flamengo? Se o Curitiba arrancar um ponto do Flamengo, será que o Vasco vai ganhar? Será que o América vai ganhar? Tem que começar a pensar nesse tipo de ponto ganhado Que também. né? nem, por exemplo, o jogo contra o Corinthians. Foi meio atípico por causa do fracasso que foi o segundo tempo, mas beleza. Tomou um gol do Corinthians. Parece que entraram em desespero, vão perder o jogo, meu Deus, não Sim, podemos vamos. perder. Tum. Tomou 2 depois. Sabe? Tipo, segura, Pô, tomar um exatamente. gol, continua Aquele momento segurando. ali é chegar um líder e falar: o resultado ainda é bom. É Sim. lógico. Tranquilidade, segura o jogo, Eu tava segurar. satisfeito com o empate ali. Tava ótimo. Pô. Você entendeu? Segura o jogo, dá uma segurada. Não, parece que... Não, vamos atacar que nem índio lá e tentar... Cara, mas é virar o jogo. sintomático. Não lembro se é o segundo ou o terceiro gol. Enfim, quis apagar isso da minha memória. Ou o segundo ou o terceiro. O terceiro é o contra-ataque, né? Isso, é o segundo. É uma cagada do Kuzevic. É um negócio assustador, né? Ele perde a bola de um jeito assim, cara. Na pelada você toma um catibe-papo se você perde a bola daquele jeito. Mas é por causa disso que eu tô falando. Os caras parecem que eles... Sim, tipo, tomou o primeiro gol e falou, meu Deus, agora perdi tudo. Não, tava 1-1 o jogo, desgraçado. Exatamente isso, sabe? Tipo, parece que tem aquela obrigação de ganhar toda a partida. Cara, não é assim. Campeonato Brasileiro, pô. Um pontinho fora de casa é um pontinho fora de casa. Sabe? Os caras tomaram um gol, parece que cai o mundo na cabeça dos caras. Meu Deus, precisamos ganhar esse jogo. Pô, tá tudo errado, cara. Ali atrás foi Tá tudo tudo errado errado. naquele jogo. Cara, vamos voltar para aquele jogo ali. O Vitor Luiz, pelo amor de Deus. Mas o Vitor Luiz, cara... Meu amigo A única do coisa céu. boa foi o que o Diogo na direita estreou melhor que o Não, Natanael. tá jogando melhor que o Natanael, mas assim, a parte de trás no segundo tempo é um negócio desesperador, um descontrole mental, é isso que a gente tá falando. Por isso que Cara, perde, eu já falei que eu não gosto do Henrique. Eu não gosto do Henrique. Eu acho que tinha que tirar o Henrique do time. Ainda mais agora que contrataram 3 zagueiros aí. Foi 2, né, que contrataram? 2 zagueiros. E tinha que tirar o Henrique do time, cara. Eu acho ele muito devagar, muito lento. Eu não gosto de zagueiro que não faz falta.
E o Henrique não faz falta. O zagueiro que não fazia falta era o Gamarra, cara. Sabe, o zagueiro tem que fazer falta. O zagueiro é 3, 4 jogos, tem que estar suspenso. A verdade boa. é essa. Não, o zagueiro para jogar no coach, para jogar Zagueiro- nessa dificuldade de você sendo pressionado, você tem que... A falta Zagueiro tática, que né? essa é uma frase pra cunhar mesmo. A cada 3 jogos, a obrigação do zagueiro tá Não, suspenso. o zagueiro é 3, 4 jogos, tem que estar suspenso, senão alguma coisa tá errada, cara. Se você não Tá deu o batendo nos sarrafo cara, lá... velho. Ele não tá batendo nos caras, meu. Daí o que acontece? Daí é 3-1. Você Pois é. entendeu? Às vezes é necessário você fazer a falta tática, você para o jogo, você Exatamente. leva o cartão, pronto, Sabe, o Henrique recompõe não o toma time. cartão, cara. Sabe, tipo, não, o Henrique não toma cartão. Então tá errado, cara. Sabe, o time tomando 3 gols por jogo, o zagueiro não toma cartão. O que é isso, cara? Falando em zagueiro, Leandro, o zagueiro que faz falta, que joga bem, mas faz falta. O Thiago Dombrowski, né, tá com a venda encaminhada aí pro futebol europeu. Tem a matéria lá no 2 Esportes, o Júlio Filho apurou. Time belga é o Clube Bruges, da Clube Bélgica. 3 milhões e 300 mil euros. Dá mais ou menos 18 milhões de reais na cotação de Não hoje. entendi porcaria nenhuma disso daí. Não Essa- faz essa- sentido nada. assim. Essa é uma negociação muito doida, né? Porque ele tava para ser dispensado. Tava para se Daqui a dispensar. pouco virou titular absoluto. Renovam com um contrato com multa de 60 milhões. Renova o contrato com a multa lá em cima. Daqui a pouco se machuca. A gente não tá jogando porque se machucou. De repente é vendido. Daí quando ele volta, ele não volta, porque tá para ser vendido e agora é vendido por 18 milhões. Quer dizer, multa Não- bem não abaixo tem- do valor da multa e. E assim, é importante lembrar, o Glauco pode confirmar, mas é um dinheiro que tem que voltar a ser investido no futebol. A SAF não fica com esse dinheiro para dividendo nada. Tinha contrato até 31 de março, então é dinheiro que tem que ser reinvestido. Vão investir agora? Não sei, mas tem que voltar esse dinheiro pro futebol do Curitiba. Então, a situação do Dombrowski, ela é muito nebulosa há muito tempo. Porque ele, na categoria de base, ele já era tido como a maior promessa. Ele já era tido Da como um zaga, jogador né? acima da média. Acima do que é o Jean Pedroso, que a torcida conhece melhor, porque ele foi convocado ali para a seleção sub-20. E o Thiago Dombrowski estava num nível acima. Só que sempre foi falado, relatado, o Thiago Dombrowski teve algum problema extra-campo. Lógico, quando é um problema assim, não é externado. Não. Eles não vão chegar e falar, olha, aconteceu isso, aquilo. E a gente sempre ficava, Mas ele "Nossa, mesmo que tipo de assumiu problema?" depois, né? que Depois, tinha questões depois pessoais. ele foi encaminhado para o São Paulo com o Alex. O Alex chegou e falou, não, eu gosto do Dombrowski, é um menino bom, vem aqui que eu No consigo... sub-20, né? O próprio Alex chegou a afastar ele. Alex chegou a afastar ele. O São Paulo, que é um time que a gente sabe que tem um trabalho excelente na categoria de base, não conseguiu recuperar ele. Ele voltou para o Curitiba sem nenhuma possibilidade de ser utilizado. No início desse ano, o Curitiba arrumou um empréstimo para ele lá para Pato Branco, no Azures, que é um clube empresa, que é um clube que tem estrutura. Ele não conseguiu também ficar. Quando não consegue ficar na melhor categoria de base, não consegue se firmar num clube ali que é um clube estruturado no profissional, sem pressão, aí você não imagina que ele vai chegar no Curitiba e ter oportunidade e jogar. E deslanchar, digamos assim. Qualidade todo mundo sabia que ele tinha, mas a gente sabe que não basta isso. Não é isso só que vai definir um jogador ter sucesso ou não. E ele acabou tendo uma chance. A gente tem que lembrar ali, foi o Zago que deu. O Zago não tinha mais zagueiro para colocar. No Atletiba, não inclusive. foi ele. O Zago não deu uma chance, porque eu nunca vou falar nada de bom que o Zago fez, porque ele não fez nada de bom. Vou ressaltar isso. Ele Foi- só tinha ele para colocar. Não tinha o que o Zago Não tinha fazer, o que depois fazer. o menino ali. Lembrando que o Vitor Luiz era improvisado como zagueiro, mas daí não Tá tinha mais. vendo? Mas, Tá assim, vendo? Mas tem uma questão. Ele foi pedido para ser mantido no elenco pela diretoria anterior, pelo Glenn. O Glenn pediu para ele ficar no elenco. Fica lá, observa. Daí o Zago viu. O Zago teve que colocar porque não Colocou. tinha opção. Aí Ele ele foi se bem. firmou. Ele Se foi firmou. bem, se E se firmou. fir- Só que a gente tem que lembrar, ele fez Quatro Três, jogos, três, quatro 283 minutos. Aí- Se for ver só por esse número, assim, fazer essa venda, ok. Mas é um jogador que poderia ajudar Mas nessa... é que não faz sentido, porque, enfim, ele jogou bem ali, ele tava machucado, mas a gente tá contratando um zagueiro de fora, beleza, de graça, né? Porque acabou o contrato de 31 anos. O menino tem 22, então ele tem um potencial. Então, o que eu imagino, assim, muito para a maior. conta fechar, você tem que fazer na contabilidade, eles falam que tem um ajuste contábil, uma maneira ali de você burlar para bater os números. Para bater o número ali do Dombrowski, o que tem que ter acontecido? Ou esses problemas que ele teve, algumas lesões, ou detectaram que ele vai ser regular ali, que ele vai estar sempre lesionado, que é um problema crônico, Uhum. ou ele voltou a ter problema extracampo e a diretoria pegou e pensou, olha, a gente Manda não pros- vai ter como manda pros contornar belgas lá. isso. Sim. É Larga melhor a esse- gente no pessoal que é investidor aí, quando você já vê que tá ganhando,
Daí você já imagina, não, vou fazer o lucro aqui agora antes que Comece a ter comece prejuízo. a baixar. Então, essas são as duas Possibilidades. possibilidades, as duas alternativas que eu imagino, mas é lógico, a gente está imaginando, a gente está conjecturando alguma situação, porque se a gente for só analisar o que ele no campo, o que ele já jogou, Mas hoje ele o é melhor que potencial o que ele Henrique. tem. Claro que é. Sim, ele é o melhor zagueiro. Talvez em ele teoria. seja melhor que o É. Zevic. Do lado Aí esquerdo, ele do tem lado contrato esquerdo, até o zagueiro 2026, então não é uma questão de você ter que vender ele Não, agora. precisava, Aí você precisava. precisa porque você tá numa situação ruim na tabela. Ele é o teu melhor zagueiro, o setor que tá sendo um dos piores, talvez o pior do time. Então não bate, você tem que fazer Não dá, esse realmente, contorcionismo aí. Pra tentar entender o que o tá acontecendo. motivo da venda é uma coisa que a gente não entende até agora. E supostamente financeiro não deve ser, né? É isso que eu ia falar, porque a SAF acabou de chegar, estão com Sim. dinheiro, Não, tem obrigação de e gastar. outra coisa, até você tinha perguntado ali se a SAF ia reinvestir agora. Não tem como. Porque tá fechada a Tá janela. fechada a janela, você só pode contratar jogador desempregado. Então o jogador desempregado você não vai desembolsar para Você investir. vai Então, desembolsar você numa, vai uma, uma luva. bônus e tal, mas vai mas lá, essa 1 não milhão, precisa, 2 você não milhões. precisa Mas não são 18, despender você não vai ali gastar 18, 10 né? milhões. Sim, É. Não- E agora também a possibilidade aí de jogador sem contrato diminui bastante, né? Os caras Não, vão cada fechando. momento tá diminuindo, porque Cada- a janela da Europa tá aberta ainda. A janela da Europa vai até setembro, se eu não me engano. Sim. Sim, Sabe? Então os clubes europeus estão contratando. sim. E o Curitiba não contratou ninguém. Esse que é o grande problema do Coxa. Tem a oportunidade. Eles falaram que receberam muitos não. Eu queria saber, cara, eu tinha uma curiosidade de saber. Quais Disse foram os não? não? Quem disse não? Eu queria saber. Quem que disse não, então? Fala pra nós quem disse não. Sabe? Porque é muito fácil falar, não, o pessoal Tentou não tá querendo e vir, não tá tentou, querendo vir. Quem não vê? Quem Tentou não quem? quis O Alexis vir? Sanches? Não vai vir mesmo, ganha 2 milhões por mês, meu. Ó, depois desse assunto, eu vou ter que pular aqui o tópico. Nosso produtor, Murilo, né? Ele botou aqui, SAF de mendigo. Pra mim A é gente isso. já tá falando sobre isso, né? É, virou Qual a tá virando um avaliação apelido ali. Qual né? que é a avaliação da SAF daqui? Muito se prometeu ou esperou e pouco se cumpriu. Qual que é o papel aí A gente já falou um pouquinho do Arthur, do Amodeu, nisso aí nessa SAF. Se a gente for comparar com as outras SAFs aí, é um modelo diferente, modelo de investidores que não tem aqui outros clubes do Brasil não tem esse É modelo diferente, o do Curitiba. Curitiba é um modelo totalmente diferente. É que praticamente cada clube tem um modelo de SAF, se você for analisar assim. O do Bahia é um, o do Vasco é outro, o do Botafogo tem um dono mesmo lá, que é o. Ele coloca Nossa. dinheiro porque ele gosta de ver o. Ele participa do dia a dia do clube, ele é bem maluco. Viaja, Cantando ele música vai do- junto da com a Vai na torcida do Segovinha. organizado, é completamente maluco. É. Sabe? Então é um perfil completamente diferente. Cada clube tem uma SAF diferente. O populista, vamos dizer É. assim. depois de E se colocar, você for né? analisar todas as SAFs, o primeiro ano foi meio complicadinho, todas as SAFs. Beleza, o Cruzeiro subiu porque estava na Série B. E mesmo assim passou uns perrengues, lembra? Que Sim. o Cruzeiro passou O perrengue. Cruzeiro tem uma série de crise financeira, né? Sim. Apesar da SAF. Apesar da SAF. Uma dívida atrás da outra, batendo O na porta. Botafogo no começo também deu umas patinadas, eles queriam mandar todo mundo embora e tal. Agora tá super bem, mas é porque lá tem o dono, né? O dono compra a briga, ele faz e acontece lá. O Bahia tá patinando ainda, e olha que o Bahia também foi Investiu boa. bastante. O Bahia é o bastante. segundo maior investimento do Grupo O City, Grupo depois City do investiu Manchester. bastante. É no Bahia. E É no ele Bahia. tá patinando. E o Curitiba não tá só patinando, tá derrapando, sabe? Tá atolado. Tá atolado. Então existe esse problema do primeiro ano da SAF aí, Sim. parece que é complicado. Só que o nosso primeiro ano da SAF tá sendo terrível, né? Porque a gente bateu recorde de derrotas. Aí tem aquela conversa, a SAF não tava. Com certeza alguma participação eles tinham. Você não vai comprar Você não vai investir em algo que você não tá nem participando, nem sabendo o que tá acontecendo. Exatamente. Tem alguma coisa, alguma participação eles já tinham ali. Quer dizer, a responsabilidade não é só deles do momento atual, mas eles têm participação nessa fase ruim. E tem um outro aspecto, se a gente for olhar assim, se a gente for olhar só do valor da SAF do Curitiba, 1 bilhão e 300 milhões, você não vai dizer que é um valor ruim. É acima do que eu esperava, por exemplo, para ser vendido por 90% das ações do clube. Se a gente comparar, por exemplo, o Cruzeiro. Não, é um valor Qua- muito maior que 400 milhões. Cruzeiro, Claro, Vasco e... O Cruzeiro tem uma dívida Botafogo, muito maior, esses clubes têm dívidas maiores. Mas o valor em si não é um valor ruim. Mas aí vem a questão toda de fazer o clube funcionar e começar a aportar mais dinheiro, né? Que a gente não viu uma Que é aí que contratação grande até Que agora. é aí que eu acho que alguma entra coisa essa história de SAF de mendigo, né, Glauco? Que o pessoal do... É expectativa, né? expectativa. Que o pessoal achou, vamos contratar cara... Não, é que Alto padrão. a gente viu assim, a gente já tinha experiência do Botafogo, do Vasco, dessas SAFs já citadas. E todas elas não vinha o Neymar, não vinha o Messi,
Mas vinha jogadores ali que você via que era 10 milhões em um, 15 milhões no outro. Exatamente isso. Até o Botafogo, o maior investimento do Botafogo é o Patrick de Paula, volante, que era do Palmeiras. Eles compraram por 35 milhões de reais. Deu 2 meses, ele se lesionou, tá lesionado até hoje. O Tá um segundo ano maior fora. é aquele Sauer que foi embora já de novo, O Sauer só fez gol no Curitiba e já foi, Já foi embora? foi. Não foi tinha nem vendido visto. agora. semana. Então, você via ali, não é o jogador mais famoso do mundo, mas eram contratações que você pensava, não, o cara tá gastando 10, 20 milhões de reais, alguma qualidade ele tem. Você vai pesquisar, vai ver os highlights lá do Murilo, daí você vê que, não, tem uma possibilidade de dar certo. E no Curitiba a gente pensava, não, a gente não pensava. Agora vamos colocar aqui, dar um nome aos bois. Foi falado para a torcida que iam chegar 5 jogadores titulares Exatamente e que isso. 80% deles, Ia ou chegar no seja, início da 4, janela. iam chegar antes da janela, pelo menos 20 dias, Exatamente isso. para treinarem, se prepararem, se condicionarem, se entrosarem com o elenco. Para jogar, estrearem no para primeiro... estrearem já primeiro com... Já, Não chegou ninguém. Era na contra o ponta dos América, caras. né? O primeiro jogo. Não chegou nenhum. Quem chegou foi o Seba Gomes, já no Depois, fim, depois da no final janela. E só com status de titular. E Só. só. Os O outros resto não veio são, um monte de- não são Um monte de apostas. Status. O resto, um monte de apostas. o resto é sem custos. Aquelas contratações que a gente já fazia na época que a gente vendia o almoço para comprar a janta. Exatamente. O cara tá sem contrato, não tem onde jogar. O empresário oferece ele no mercado, os clubes Deles aceitam. aceita e de Vamos ver o repente, que né? dá aí. Sobre a SAF ainda eu tenho uma teoria, essa teoria é verídica, vai ser comprovada ao longo do tempo. Toda e qualquer SAF pra mim é coisa de bandido. Sim. No Brasil é coisa de bandido. O Murilo adora falar essas Não. coisas, né, cara? Meu irmão, Você gosta de uma confusão, né? Você gosta de uma confusão. Você tem dinheiro, você vai pôr em clube de futebol brasileiro. Você não tem nada melhor pra investir do que um clube de futebol brasileiro. Então pra mim não tem sentido. O Glauco mencionou ali, enfim, o nível de investimento, né? 15 milhões, jogadores que chegavam para 10 milhões mudavam um certo patamar do time ali. Nossa maior contratação de cara, assim, foi o Bruno Viana. Então, beleza, tinha dinheiro, mas a gente gastou errado também. Então, tá tudo errado nessa SAF pra mim. A do Curitiba não faz sentido. Eu sei que o primeiro ano foi difícil ali pra cada um. Mas o Glauco citou do Botafogo também, cara. Os caras pagaram 35 milhões no Patrick de Mas Paula. o Patrick de Paula ainda vai Mas jogar, ele cara. é um jogador promissor. Mas não pra 35 milhões. Mas aí Não. também... Não. Daí quando você tem dinheiro, É. você vai. Os comprar- caras aproveitam, né? Você entra numa loja, o cara sabe que você tem dinheiro. Custa um pouco mais caro pra X, você, ela não irmão. vai pagar a mesma coisa que eu que entro lá, já sabe que eu não Sim. tenho Ainda, nada. ainda mais, voltando ao meu raciocínio, um dinheiro vindo de forma ilícita. Porque SAF é coisa de bandido. Ah, pare com isso. SAF é coisa de bandido. Mas tem esse ponto ali, enfim, aí e todas as outras contratações ali, só o Seba muda de patamar. Todas as outras contratações da a SAF. rigor, Porque a a gente única, espera, né? a única Confirmado, contratação que foi feita para ser titular foi o Seba Gomes. Só ele. Todo o resto é pra O compor resto, elenco. o resto é composição de elenco, aposta. E você tem, voltando ao Aleph Manga, não contrataram o substituto dele, daí estão colocando O Moreno, né? o Moreno ali para fazer essa função. Quer dizer, estão botando o nosso melhor meia para fazer a função do Manga. Cara, acaba sacrificando o cara fisicamente. É cobertor curto, né? Cobertor curto. Sim, E daí você joga o Pantera lá, o Diogo, pra frente, como coitado, centroavante. tipo, ele nem é centroavante. Ele sabe? nem é centroavante, tá sendo malhado, a torcida tá dando um Mas pau eu nele, queria cara. perguntar pra vocês, o que ele é? Cara, Pelo que falaram, ele era aqueles caras que corre pelo canto do lado do campo, né, cara? E pelo que a gente já viu dele jogar, ele com a bola no pé dominado. Não, uma Será tristeza. que seria uma boa ele jogar Pra pelo mim, lado? ele é um cara que tem que entrar no segundo tempo, aos 15 Fazer 20 correria. minutos do segundo tempo pra correr. Pra fazer Só que ele tem correria. que jogar o jogo inteiro, Sim. porque o elenco é uma desgraça. Então, E fora de posição ainda. Como a gente tá naquela fase que a gente não sabe mais, nada Porque dá a rigor a certo. gente não viu o cara jogar na dele É, ainda. Que mas desde que ele- ele entrou, ele entra pra fazer a função de centroavante. Que não tem o centroavante. O centroavante que Não, eles mas é- contrataram tá maior que eu. O Edu. O Edu, sabe? As duas opções pra nós pôr de centroavante, uma tá maior que o Requena, a outra o Rodrigo Pinho, cara. Tipo, sobrou pra esse coitado, cara. Aí te pega o cara que foi contratado pra jogar em velocidade, armar contra-ataque, bota o cara de 9. Aí a torcida tá metendo pau no cara, xingando o Não, cara. ele tá jogando mal, mas... Ele tá jogando mal, só que, cara, Coitado! o coitado tá Mas- jogando fora de posição ainda. Ele pode ser ruim, só que... Mas deixa ele ser ruim na dele Na pra dele. gente julgar ele corretamente. Mas uma observação minha, assim. Cara, o Edu, quando que ele foi bem na carreira? Quando jogou Série B. No Cruzeiro, Quando- né? Tanto no No, Brusque quanto no Cruzeiro. no Brusque e no Cruzeiro. Quando ele foi pra Série A, ele nunca rendeu. O Cruzeiro não quis. O Cruzeiro, Sim, ele jogava, mas ele não era titular mais do Cruzeiro. O Cruzeiro não quis ele na Série A. O Cruzeiro Ninguém vai negar que ele é despachou um atacante que sabe fazer gol, tem faro de gol, mas é um jogador que quando jogou nível Série A, ele não correspondeu.
E ele chegou no Curitiba para ser o titular aí desse restante de ano aí. Só que você apresentou uns 20 quilos acima do Tá peso. fora de forma. Vamos fazer um desafio, cara. Você apostar uma corrida com o Edu, você ganha hoje, cara. Ganho. Então, Principalmente se quando- botar uma cerveja no fim da reta lá, eu ganho. Quando questionado a diretoria, porque, lógico, sempre tem aqueles que se empolgam. Você olha ali os números frios, não, mas ele fez acho que 11 ou 12 gols no Campeonato Brasileiro. Você fala, não, fez 11 ou 12 gols no Campeonato Brasileiro. Sem colocar ali o adjetivo Série B, você acha, não, tá bom. Mas daí vai ter os que vão, mas ele só jogou Série B. Daí a diretoria falava para essas pessoas que foram questionar, não, mas ele tá vindo como opção de elenco. A gente tá indo atrás de um camisa 9. Daí entra no tópico que eu acho que tá na sequência aí, que é o nosso glorioso Argelino Slimani, Nossa. que ele era para vir, para chegar e ser o titular. E a gente tá vendo uma novela de 2 meses que, na realidade, se a gente for ver, não dá para designar como uma novela, porque não tem capítulo novo. Não. Existe um capítulo. O interesse. O Curitiba foi lá, teve um interesse e tá aguardando uma resposta. Que o Slimani, sabe quando Tá sem você sinal, recebe, tá sem você sinal recebe as esse mensagens, o DM, aí fica aquela lá embaixo, lá que você nem lembra mais que existe. Já tem umas 50 mensagens pra frente. Não, você mas nem deve para. ser. O Glauco diagnosticou aqui. A gente já falou sobre o Arthur. Ele deve estar negociando com o Caio por DM do Instagram, né? Pra ter essa demora, né? Porque não tem. Eu Ele acho tá o seguinte, esperando outro clube entrar em contato, Eu ver acho que ele tá o que ele vai ter tentando de coisa melhor. oferta. Então, Eu vai falei ver o isso. que tem de oferta. Curitiba ficou em stand-by pra ele. Ele tá tentando conseguir alguma coisa melhor. Esse que é o fato. E o lamentável é o Curitiba se sujeitar a ficar esperando. Não, isso é uma humilhação. Uma humilhação. Mesmo que, vamos lá, tem 1% de chance de dar certo, que a gente tá no futebol, às vezes, do nada, dá uma reviravolta. Mesmo que ele chegue, vai chegar ali, o prazo final, acho que da inscrição é 25. Setembro, né? Não, acho que setembro é de... É lá fora. É verdade. Dia 25 é para inscrever no Brasileiro. Algo assim, não tem muitos dias ainda. Digamos que ele chegue aí. Ele tá de férias há 2, 3 meses. Vai mais um mês pra voltar. Um mês, na melhor das hipóteses, para se recuperar, se condicionar. Vai Cara, estar ele em outubro, praticamente. Vai estrear na Série B ano que vem. A situação do Curitiba pode estar... Sacramentada já. Porque a gente precisava de um centroavante agora. A gente tá acabando de falar. Estão colocando o cara que veio para ser reserva digamos assim, um atacante pelos lados do campo, virou camisa 9 na Ó, marra. busquei os números do Edu aqui. A carreira dele começa a ganhar destaque mesmo quando ele jogou no Brusque em 2020. Ele já tinha jogado antes no Brusque. Em 2020, ele fez 17 jogos, 12 gols. Na Série C. Na Série C, é Ó, cara, verdade. velho. Subiu Já na foi. Série C para B. Subiu em 2021, 33 jogos, 17 gols. Faz Números gol, né? bons. Número bom. Números bons. Pra Série B, Cruzeiro, tá ótimo. 2022. 48 jogos, 22 gols. Mas se não me engano, na Série B ele fez 12. 11 ou 12? Isso é É o geral, né? Teve É o o Mineiro geral. aí também. do Cruzeiro aqui. E depois ele foi para os Emirados Árabes. Fez 6 jogos, 2 gols antes de vir para o Curitiba. Aqui, assim, a esperança, a responsabilidade desses gols pelo movimento da contratação dele, que a diretoria deposita, é ele voltar a ficar em forma e ser o cara para colocar a bola para dentro. Mas eu falei já no outro programa, que semana passada não teve, né? Eu falei que é difícil um jogador de futebol de alto nível entrar em forma com o peso que ele tá. É difícil, porque não é só perder peso, ele tem que ganhar massa muscular também, Sim. sabe? Tem que ter explosão física, aquela coisa que o pessoal que mexe com preparação É que física Série tá B, acostumado. a gente assiste. Não a adianta, gente o torcedor do assi- Curitiba tá acostumado. A gente A assiste gente Curitiba, sabe que é às outro vezes, né? campeonato. É outro, completamente diferente. É muito chuveirinho. Se o Curitiba ficasse vivendo de chuveirinho, na Série A não consegue. O time não consegue Não. viver de chuveirinho. Se o Curitiba vivesse de chuveirinho, eu aposto que o Edu faria no mínimo 10 gols ali. 30 jogos, ele faria 10 gols. Nesse tipo de jogo. Só que na Série A não tem você não só precisa correr, chover. o deslocamento é 1 metro pra cá, 1 metro pra cá, é só posicionamento, é só tá ligeiro, tá esperto na hora que a bola sobrar, você guardar ali, pronto. Nesse tipo de jogo, o Edu seria efetivo, Sim. ele agregaria. Não, basta Um ver que time esses bem montado, né? Ou um Esses dias time que a atrás... bola chegasse bastante. Sim. Só que daí é assim, um time pra bola chegar bastante, no Campeonato Brasileiro da Série A é diferente. Olha o Flamengo, a gente vai enfrentar o Flamengo. Quem que são os atacantes deles? Eles não ficam parados lá na frente esperando bola. O que mais tem essa característica é o Pedro. E o Pedro virou reserva. Virou reserva. Porque os times Porque eles têm que ter movimentação, é outro tipo de futebol na Série A. Esses dias um cara me questionou, não sei se foi no Twitter, acho.
Facebook, Instagram, do Zé Roberto. Mas o Zé Roberto tá fazendo gol no Mirassol. Eu falei assim, meu amigo, Na Série B. Outro nível, na né? Série B, né, É velho? outro nível. Eu falei Meu assim, aqui Deus na do Série A céu, ele cara. fracassou miseravelmente. Sim. Sabe? Então, é outro nível de jogador. Mas veja o desespero que a gente chega, né? A pessoa lembra do Zé Roberto, assim, pra tentar alguma coisa. Não, a situação é grave. É que talvez o Zé Roberto fosse um pouco mais útil do que o Edu vencendo, né? Porque Aqui não, eu não, tô não ia salvar. Não ia salvar. Que o Zé Ele Roberto tava acabou de indo- provar meu ponto, né? Tipo, olha que tristeza, né? Tipo, É porque o uma Edu situação- nem jogar não Ele joga, não né, cara? consegue. Nem consegue Né, jogar. nesse último jogo aí, viralizou, né, nas redes sociais a foto que o Edu, o Coritiba jogando domingo, e ele tava em Brusque, visitando amigos lá. Pode fazer o que quiser na hora na hora que você tá Lazer do dele. lazer. Mas tava lá numa mesa lá, farta, né? E tipo, você sabendo da condição que tá, das críticas que tá, da situação Vai do comer time, bolo. você dá margem. Pelo menos não deixa a Você foto dá vazar, margem, né? você dá margem pra mais. aí- come uma é frutinha, né, velho? Não vai dar picanha, cara. Bolo de fubá, Dá uma enganada, cara. Às vezes. torresmo, Lá em Brusque é marreco. marreco, Aí é complicado. Não tem como defender. né? Eisman. É só pra gente fechar o assunto assim pro jogo do Flamengo. Tem o retorno do Jamerson e do Bruno Gomes. O Jean Pedroso ainda tá no DM. E o Bosquilha também tá no DM. Tem Que surpresa, né? tem O Bosquilha uma- tá no DM. uma RS aqui do Murilo, mas assim. O jogo a gente já sabe como vai ser. O Flamengo, a tendência é que tenha mais posse de bola. É que o Flamengo ele é um time que ele não reconhece mando, né? Eles vão pra Sim. cima em qualquer lugar que eles forem. Tanto que eles ganharam do Grêmio lá em Porto Alegre. Jogaram melhor contra o Grêmio em Porto Alegre do que no Rio. Porque no Rio de Janeiro o Grêmio marcou muito bem. O Grêmio falou jogou pra bem nós, melhor. Jogou bem melhor. Jogou melhor porque conseguiu anular aqui, tipo, Mas a o questão jogo do Flamengo. realmente, o Flamengo. Eles não não interessa bola, não se- interessa se é casa, se eles estão jogando no Maracanã ou estão jogando fora de casa. Mas se a gente pegar um parâmetro, a ideia de jogo do Curitiba tem que ser mais ou menos do primeiro tempo contra o Fluminense. Sim, exatamente. Tem que fazer exatamente aquilo. É lógico, o Fluminense, tá mais organizado, ele é melhor treinado do que o Flamengo. É. Mas se você pegar peça por peça, O Flamengo tem é muito qualidade, né? melhor. Mais Então o qualidade. Flamengo, às vezes, ele não tá jogando nada. Você olha o jogo do Flamengo ultimamente aí, né? Pô, Às vezes ele não tá propriamente jogando contra o nada. Grêmio, apesar de É. tudo. Não tava jogando nada, de repente, acabou Aí, o de pênalti lá e gol. repente, é uma jogada, é um minuto, é um segundo de desatenção, pega a bola o Arrascaeta, pega a bola o Bruno Henrique na corrida, até o Gabigol sobra uma bola Bruno ali. Henrique na corrida. Aí daí você acha, não, agora ele Cara, você tem, falou tem isso um daí, desfalque. O Flamengo tem um desfalque aqui. Aí entra o Cebolinha, entra o Pedro, entra é o complicado. Luiz Vai Eduardo. estar o Bruno entra Henrique Araújo, morrendo né? contra o Luiz Araújo, Kusevich e desculpa. o Henrique, cara. Nós Aí- estamos ferrados. Aí no lance eles podem definir. Então você tem que ter 100% do tempo de atenção. E você não pode dar margem para o Flamengo criar alguma coisa. Porque se criar a chance de fazer gol é muito grande, apesar do time não estar bem. O segredo é o que você falou, é repetir a atuação contra o Fluminense. Como que vão fazer isso, não sei, mas tem que ser daquele modo. 90 minutos mordendo, pegando, disputando bola. O que não fizeram contra o Bragantino e principalmente E, ó, no segundo mostrar tempo. vontade. ó, contra o Fluminense não teve chance clara. Sim. Aí eles criavam ali, eles tocavam a bola, né? Na intermediária, o Curitiba não deixava O chegar Curitiba dentro da área congestionava pra- o meio e O jogava Curitiba pros tem que fazer lados, né? isso. Tem É que deixar o mesmo, Flamengo ali tocando bola na defesa, volante e tal. Não pode deixar o Arrascaeta na entrada da área receber a bola ali. Aí, Ou A bola qualidade na faz a corrida diferença. pro Bruno Henrique. não Daí pode é deixar. chinela preta, né, cara? E todo e mundo bola sabe. aérea também, Todo né? mundo sabe que o Flamengo tem muitas virtudes e que você não vai poder deixar eles se criarem. Então você tem que deixar ali, dar um espaço para eles na zaga. O goleiro fica ali tocando bola e volta marcação, e cara. meia marcar a bola para tomar a bola lá. Se você toma a bola na zona de intermediária, você com 2 toques você tá criando um lance de perigo. Que a gente sabe, Curitiba não vai sair que nem o Barcelona do Guardiola, tocando bola lá de trás, tocando. Sim. Não vai. O Curitiba tem que fazer um jogo mais direto. E a estratégia talvez seja essa: deixar o Flamengo com posse de bola entre os zagueiros e volta e meia fazer deixa a bola ir mais pro canto. Qual que é o zagueiro que tem a pior saída de bola? Aí quando o zagueiro pegar, não sei, talvez joga o Fabrício, digamos assim. Esse zagueiro aqui não tem um passe tão qualificado, marca ele, pressiona, rouba a bola já ali naquela intermediária, dá a estocada, dá o ataque. Então tem que criar uma estratégia assim, que foi mais ou menos o que aconteceu contra o Fluminense. Dito isso, vamos colocar na tela o glaucômetro dessa semana. Temos aí o glaucômetro, olha lá.
Cara nova, o glaucômetro. Uma cara de... Ih, o glaucômetro tá no vermelho. Tá vermelho o glaucômetro. Nossa senhora, tô nervoso. Eu não sei o que é. Vocês podem explicar pra mim? Que o Glauco, ele tem a fama nas redes sociais que ele não dá risada, né? Aqui no podcast, aqui no Podcoxa, ele tá dando umas risadinhas. Aqui eu tô solta um sendo pouquinho afetado, mais. tô me soltando. Que o tudo. Murilo mexe com o psicológico da gente, daí a gente começa a dar umas A culpa é risadinhas. sempre minha. Mas ele tem fama que ele não sorri, né? Entendi. Tipo, e daí a gente brincou, vamos criar o glaucômetro. Esse é o glaucômetro da O semana. livro do humor do Coxa Por Branca. algum tempo o pessoal achou, não, o Glauco, além de não ter cabelo, ele não tem dente. Porque ele não sorri, ele deve ser, ele já volta e meia, eu tô de boné, né, pra disfarçar ali a careca, então ele também fica com a boca fechada pra não Então, Ele era um personagem no Twitter essa história. Não, mas o Glauco, pra mim, ele é o reflexo perfeito do Coxa Branca, assim, porque ele acredita nesse time às vezes, sabe? Então dá pra ver pelo humor dele como a gente vai sair. Então tá crítica a Tá situação. crítica a situação. Tomara que na semana que vem a gente volte aqui, o glaucômetro esteja ali no verde. Vai com a tá. vitória. arrume uma fotinha. Não, o verde vai com demorar um meio pouco, sorriso. né? mas, Eu já fico satisfeito se tiver no amarelo mais. Amarelo, Assim, ó. Sinal que a coisa melhorou. Assim, Mas aí entendeu? eu vou ter que mexer na imagem, não tenho tanta habilidade pra fazer isso aí. A gente tem vermelho, amarelo e verde só. É 3 estágios só. só né? 3 estágios, é isso aí. Mas já que o Glauco citou aí a careca, vamos para o próximo quadro aí. Para quem você tira a peruca, vamos colocar na tela. O Murilo adora esse quadro. Então, para quem você tira a peruca, esse quadro maravilhoso do Podcoxa, eu não sei quem teve a ideia, mas é sensacional. As perucas foram higienizadas por André Pugliese, tá? Então, tá tranquilo. Não tem esse problema aí. Vamos lá, pro primeira fotinha que vai aparecer na tela aí é o Jesse. E quem vai opinar é o Murilo. Você tira a peruca pro Jesse? Cara, o Jesse a gente até esqueceu, né? Assim, ele não tem uma passagem marcante pelo Curitiba. Ele não foi bem, não foi mal. Na minha opinião, ele não prejudicou, mas também não ajudou. É um retrato perfeito de um jogador normal que passou pro Então você Curitiba. vai ficar com a peruca. Vou ficar porque não mudou nada na história do Mas Curitiba. foi campeão, né? Paranaense. beleza, era, mas- ele tava subiu numa com aquele outra. time do Subiu na Série B. 2007. Ali, mas- 2007 também, é verdade. Ele é um cara de gente boa, cara. Ele saiu, chegou a Ele sair e voltar. subiu, Saiu pro Palmeiras, Sim. não jogou no Palmeiras, aí ele Foi voltou. pro Japão, né? E... Ele foi pro Japão. E ele voltou naquele time que a gente teve o desprazer de proporcionar a maior reviravolta da história dos pontos corridos, né? Que foi o Fluminense contra a gente. E ele continuou no time. Continuou. E A gente subiu, subiu daí- em 2010 e esteve naquele elenco em 2011. Eu tiro. Eu tiro também. Ele é um cara de gente boa. Mas ele- vocês três têm que tirar? É assim Não, ou não, só um? não, Você acha que é Tá só pro bom, Murilo? É pra mim tirar, mas É, pode tirar. mas- Eu só queria lembrar um fato do Jesse. Eu tiro. Eu gosto do O Jéssica. Coritiba chegou a estar no G5 em 2011, no Campeonato Brasileiro, com um gol dele na penúltima rodada contra o Avaí. O golzinho Foi, tava dando sim. tudo certo. O Coritiba precisava de uns 5, 6 resultados pra ficar entre os primeiros, né? Pra entrar no G5 na última rodada e depender só da Só gente. faltava o resultado do daí Coxa. sabe o que Aí o aconteceu? Coxa fez o gol nos 40 do segundo tempo contra o Avaí e ele foi o autor do gol. Eu tiro, eu gosto do Jéssica. Eu tiro também ali, o Jesse. Não, mas assim, agora coloque de volta, então, a Não, mas eu peruca. tirei, não era? Não, não. Agora você coloque essa peruca de volta, que é o Jesse, próximo. Obrigado por tudo aí, Jesse. Próximo é pra você. Você Pode não, seguir, ó. Não próximo- marcou muito, mas fez próxima, coisas boas. Próxima foto. Vamos colocar na tela ali a próxima foto. Edson Bastos. Edson Bastos. Edson Bastos. Eu vou tirar de novo, porque eu gosto do Edson Bastos. Inclusive, eu acho que o Edson Bastos ele é um injustiçado pela torcida do Curitiba, porque ele falhou no momento que não podia falhar. Que foi naquela final da Copa do Brasil. Contra o Vasco, Contra o 2011. Vasco. Chute do Éder Luiz no meio de campo É. quase. Exatamente. E o Curitiba tinha um time muito melhor que o do Vasco. Tinha um time muito melhor que o do Vasco. A gente perdeu o título da Copa do Brasil. Um dos motivos foi a falha dele. Mas eu acho que a passagem dele no Curitiba foi muito boa, assim, para ser manchada só por aquilo de lá. Porque ele ajudou bastante o Curitiba. Ele não foi. O pessoal só vê a fase Ele era ruim, né? líder do vestiário. Ele era líder do vestiário. O Curitiba chegou à final com ele como titular, fazendo defesas maravilhosas, sabe? Só que fica aquela mancha, né, cara? Sim. Fica Ele era um aquela bom mancha. goleiro, né? Ele era um bom goleiro. Bom goleiro. Sempre foi coxa branca. Isso é legal Eu acho falar. que ele é a de boa, identificação dele talvez seja mais importante, assim, porque
ele sempre respeitou, sempre foi dedicado, era uma liderança positiva, porque a gente tem bastante gente que é líder, mas não é aquela liderança que a gente quer. E quando ele jogava no Figueirense, eu lembro que ele fez uma Copa do Brasil boa pelo Figueirense, daí ele deu uma entrevista, assim, essas que tem, a gente assiste aos montes aí de jogadores, daí ele falou, qual que é o teu time que você torcia? Ele falou naquela época, não, eu sempre fui Coxa Branca, eu sempre fui... Ele é de Foz do Iguaçu. Ele é de Foz do Iguaçu, então ele é um cara do bem... Falhou na hora que não podia falhar, essa que é a verdade. Acontece com um jogador de futebol, só que não por causa disso que deveria ter sido queimado pela torcida. E uma parte da torcida queimou ele mesmo. Eu também tiraria sem nenhum problema. Na época que eu fui setorista do Curitiba, em 2011, depois daquela final da Copa do Brasil, eu fui fazer um plantão ali para tentar falar com o Edson Bastos após o primeiro treinamento, né? Depois daquele jogo, né? Fiquei esperando lá, ele saiu, me atendeu, bateu a cara, tá? Pra não se esconder. Eu podia simplesmente pegar e sair. Então é um cara que sempre honrou a camisa do Curitiba. Acho que eu não tô com peruca, né? Mas eu também tiraria a peruca. Agora, uma coisa que ninguém lembra, que óbvio que o lance dele foi determinante, mas pra mim ainda teve aquele pênalti que não foi marcado. No Leonardo. Que tem dois culpados aquele maiores. Salve Espínola, que não marcou o pênalti. Esses tempos atrás ele foi cobrado na televisão e ele falou que o quê? Não, ele falou que não foi. Ele falou, maluco. Analisando hoje, não sei o quê, eu até entendo que possa ter havido, mas na minha opinião, ele usou o argumento como é que é da opinião do VAR, que é a grande briga que a gente tem no VAR, né? Que não tem a regra fixa. É interpretação, né? Interpretação, exatamente. Estava fugindo essa palavra. Tem dois A minha interpretação é que não foi. Ele falou exatamente isso. A interpretação. Tem dois casos aí nessa Ou seja, final nos garfiou. Nessa final da Copa do Brasil são muito mais graves que a falha da Edson Bastos, porque falhar qualquer ser humano pode falhar, qualquer profissional Primeiro pode foi a falhar. escalação do Marcos Paulo. Primeiro foi a escalação do Marcos Paulo, e o segundo é o pênalti. Então tem dois culpados maiores. Não o Marcos Paulo, mas quem escalou o Marcos Paulo, quem teve essa brilhante ideia, e o pênalti também foi pênalti aquilo ali, não tem nem o que ver. O Marcos Paulo foi totalmente aleatório naquela época, né? Bizarro. Ali foi culpa. A gente fala do Marcos Paulo, mas a culpa foi do técnico. Sim, Marcelo exatamente. Quem escalou o Marcos Paulo. Então, o próximo personagem... Só falta aparecer o Marcos Paulo aí agora, né? Seria um plot twist, assim, interessante, não, mas podemos seguir para a próxima fotinho ali. Peguei todos da mesma época aí, ó. Peguei todos da mesma época. Personagem álcool. Eu que sempre falo em personagens folclóricos, eu que sempre falo que o Curitiba precisa desse tipo de jogador ali que extrapola as 4 linhas. O Bill talvez seja um dos maiores representantes nesses últimos anos. A gente até criou uma música, né? Bill. Mas era um latido. Era um latido, O que deu origem ao autotune Rufi, foi Rufi, isso, Rufi. sabe? O grito da torcida. A gente tem que lembrar que ele não era ali Ele era virtuoso. um caneludo. Tecnicamente ele deixava bastante a desejar, mas a torcida do Coxa, ela ama o jogador que tem dedicação, que tem a raça. E o Bill, ele era o retrato fiel disso. E fazia gols, né? Falta um Bill hoje, né? Quando o goleiro pegava a bola, não tinha sossego. O Bill vinha que nem um louco lá, uns 15 metros correndo. Era completamente sem sentido as corridas dele, né? E aquilo inflamava o torcedor. Às vezes não era um lance de perigo nem nada, inflamava. Você não pode esquecer, cara, que o Bill chegou a dividir a artilharia do Campeonato Brasileiro com o Neymar. Não, se contar, ninguém acredita. 2011 isso. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro durante a briga pela artilharia era Bill e Neymar, cara. Sim. E é lógico, o time funcionava, era uma engrenagem. A gente não tinha nenhum craque extra classe naquele time de 2011, mas funcionava muito bem. Eram jogadores ali, eram meias e atacantes de lado. Rafinha, Marcos Aurélio voando naquela fase e que criavam muitas oportunidades. Everton Ribeiro no banco. Então o Bill até sendo caneleiro, mas ele conseguia fazer bastante gol. Depois ele voltou em 2015, daí o time já não funcionava, daí é lógico, um jogador que não tem tanta qualidade, ele não vai conseguir se destacar. Mas pela passagem de 2011, apesar das pessoas acharem que eu fico melhor de peruca, apesar eu vou tirar a minha peruca para o Bill, por representar aquilo que eu sempre falo aqui de um jogador um personagem que... Você sabe que a minha esperança com o Edu... Era que ele fosse o A Bill. minha esperança com o Edu era que ele fosse o Bill versão 2023, porque eu sei que ele não era craque de bola. Sim.
Sabe? A minha esperança era essa, mas o cara não consegue nem jogar, cara. Aí a dureza. Talvez vai se comer ele bolo de tivesse fubá e marreco recheado. Talvez se ele tivesse em forma num time organizado, funcionaria. Não, né? mas é que se ele entrar em forma, ele vai entrar em forma num time desorganizado. É. Então não tem condição. Mas eu também tiraria pro Bill. O Bill é também. show de bola ali, enfim. Principalmente pelo isso que o Glauco falou, eu gosto desses personagens. Sim, E esse sim. fato, acho que a gente mencionou nos podcasts atrás O ali. Curitiba né? sempre teve uns personagens meio Sim. exóticos, assim, sabe? Sim. Tipo, Na Bill. disputa de Escudeiro. artilharia. Nesse time aí tinha o bom angolano Geraldo. Geraldo, outro personagem. esse é gente boníssima. Saudades de 2011. A gente né, sempre tem galera? esses personagens Nossa. que são ruins de bola, mas Mas Faz eu, uma eu, jogadinha, eu, faz trou- um- trouxe marcam a história do Curitiba. eu trouxe entendeu? esses 3 personagens aí pra equilibrar, né? Com tudo que a gente falou antes, pra dar uma, né? Dá Um uma up aí animada, na... né? Que a gente começou no- em clima no de velório, clima, né? Agora até. você tá dando uma risadinha. Seu Então- Glauco tá rindo, você vê só. Aí, ó, viu? Ele conseguiu aí. Comecei Ele quase tem dentes. chorando aqui. Eu comecei num clima de velório e estamos terminando com o Bill ali, ó, o grande Bill. Inclusive, eu conheço uma história do Bill, mas não dá pra contar. Em off, Não dá pra em off contar, você não dá pra conta. contar. Essa não dá. vai só pro. Essa não dá vai pra pro contar. DVD. Esse do- vai do- pros assinantes, não. Para Tem que ser, tem que ter Conteúdo como que exclusivo. fala? Isso eu ia fazer conteúdo o exclusivo. conteúdo, eu sei uma historinha, mas não dá pra contar. Proibidão do podcast. Então, pessoal, é isso. Valeu. Acabou o Pod Coxa número 7. A gente volta na semana que vem. Obrigado, Valeu. Glauco, Leandro Obrigado. Requena e Murilo Basso. Valeu. Valeu, Até mais. Obrigado Abraço. mais uma vez Valeu. ao pessoal que escuta e acompanha Show de toda bola. a equipe de técnica. Valeu. Valeu.